Olá, gente, tudo bem? Bem, hoje eu vim aqui para falar de um caso muito interessante a pedido de algumas pessoas. Então eu vim trazer esse caso para vocês. É o João Rafael Kowalski, Uma Verdade Inconveniente, é o título desse vídeo hoje. Hoje estamos quase próximo de 24 de agosto de 2017. Completa-se 4 anos de impunidade pelo caso do João Rafael. Nós agora fazemos pela primeira vez uma postagem do caso dele aqui, mostrando cartas enviadas, algumas delas. Mas para quem ainda não conhece, farei um breve relato. Estou aqui atendendo a vários pedidos feitos por pessoas. No entanto, comentaremos com toda a prudência para não atrapalhar as investigações. Por algumas vezes, o anseio público, a comoção é muito elevada. Não deixamos de tirar a razão dessas pessoas, no sentido de que se aponte um nome, ou seja, um criminoso, aquele que praticou aquele crime, né? Todavia não se pode acusar. No meu caso, nesse fato, eu não posso prejulgar ou julgar alguém sem o elemento probatório prova. E essa é a grande dificuldade também da justiça, e sobretudo para o mensageiro espiritual, muito mais ainda, pois o objetivo principal é o direcionamento na prevenção, não podendo na verdade ser ligado a expectativas, e muito menos ainda em acusações, né? Não é o nosso propósito, sim tentar ajudar aquelas pessoas que estão envolvidas nesses possíveis crimes, né? Há 4 anos atrás, a família desse menino inocente, o João Rafael Kowalski, jamais imaginava que passaria por um sofrimento que duraria até hoje. Neste mesmo dia, em 2013, João Rafael brincava com sua irmã gêmea no quintal da casa dos seus avós. Ele teria partido em direção à casa de sua mãe, Lorena, que divide o mesmo terreno com os avós, separando as casas apenas por um portão. A casa separada apenas por um portão. João Rafael continua desaparecido, porque somente fala a solução e da solução, falta a solução, eu digo, retificando, somente falta a solução. E a pressão nesse caso por parte das autoridades da minha terra querida, que é o Paraná, ainda está sendo um pouco ainda, né? Muito pouco. Ninguém daquela família poderia saber que no meio deles pessoas estavam planejando a subtração daquele menino inocente, um local onde quase todos têm parentesco ali naquelas redondezas, e de que neste curto trajeto João Rafael desapareceria por vingança e traição ou ódio de pessoas próximas, coagidas e sem qualquer valor sentimental ou de compaixão, movidas apenas pela pretensão material e talvez pelo ódio, para até hoje não ser localizado. É uma vingança terrível. Infelizmente, tem pessoas bem próximas envolvidas nesse desaparecimento, e uma outra pessoa que juntamente articulou a subtração
menino dessa família. Inocentemente, esse menino acompanhou essa pessoa, pois a conhecia muito bem, e teve uma convivência com esse raptor, né? Há muitas especulações a respeito de que teria acontecido com o menino, que na época tinha quase 2 anos. Ele desapareceu há poucos dias de completar o seu aniversário, mas apenas 2 delas são o caminho para prender os envolvidos. O princípio, a princípio eu digo, todos pensaram que ele logo apareceria, mas não foi o que ocorreu, né? O menino continua desaparecido, que foi levado por uma conhecida da família, uma pessoa conhecida, e uma outra articuladora, ou articulador, que tinha na verdade interesse financeiro por ofertas de uma terceira pessoa. E não há resposta para tanta maldade, é a falta de amor, mas dá para saber que se trata por dinheiro. Acho que essa pessoa deveria abrir o jogo com a polícia e contar a verdade, pois será a única maneira de ter o perdão de Deus. É o que nós pensamos, né? Não estamos aqui para acusar ninguém, não é o nosso papel, mas pedimos que a justiça realmente faça o seu papel e investigue a fundo os suspeitos do caso, e sem menosprezar a nova delegada, claro, está fazendo o seu trabalho, porque será. E aí a gente pergunta, né? Por que será afastaram a delegada anterior do caso? Porque no meio de todo essa lamaçal tem uma pessoa influente envolvida no meio, por trás desse tudo. Isso que falamos aqui não tira nenhum mérito dessa delegada atual. É a que está cuidando do caso hoje, não é o nosso propósito aqui. Apenas achamos estranha essa mudança repentina. O caso desta criança não foi investigado como deveria ser desde o começo. Provas foram plantadas para dizer que o menino caiu no rio, também. É o que se parece. Mas hoje sabemos que tudo indica para um possível tráfico de crianças ou um rapto por vingança, adoção ilegal, ou seja, existem pessoas influentes no meio de toda essa lama. Até quando? Cadê o governo do Paraná? Cadê a Procuradoria Federal, né? Os delegados federais? Temos muitos honestos que podem fazer algo. São tantas impunidades no país, e que quem tem o poder pode falar mais alto. Infelizmente é assim. É uma situação de um Brasil de leis classistas, corporativistas, e estimulam o crime através de seus próprios representantes, sem generalizar aqui. A justiça não está sendo feita no caso do João Rafael e de muitos outros casos iguais. Tem outros meninos, meninas, adolescentes que desapareceram e nada é feito. Se realmente estivesse sendo feito, os envolvidos já estariam processados e possivelmente presos, mesmo que fosse cordial, tal como a justiça brasileira é representada por leis tão frágeis que estimulam o crime, que solta bandidos e prende a vítima, que dessa forma foi criado pela maioria de políticos, sem generalizar também, descompromissados com os seus eleitores, os interesses pessoais, né?
É realmente muito difícil imaginar o sofrimento desta família. Há 4 anos vemos, através de sua página do Facebook e em entrevistas, a mãe desse menino sofrendo, sofrimento da mãe e de outras mães que estão em uma mesma situação. Esta mãe realmente está cansada, fisicamente, psicologicamente e emocionalmente. A mídia, em geral, por sua vez, tem que cobrar das autoridades. Ao invés disso, algumas ficam centradas no Lava Jato, cujo sabemos o resultado final, a impunidade. Gozação, covardia, em desfavor de toda a população do Brasil. Siga como exemplo o Mensalão e veja quanto de dinheiro foi devolvido aos cofres públicos e quantos estão presos. E uma boa parte desses políticos e autoridades que estão envolvidas nesse tipo de crimes usam esses espaços para propaganda pessoal. É um tal de toma lá da cá, ou seja, poucos deles têm compromisso com a dor da população, com a ansiedade, a necessidade da população. Todavia, poderiam reservar uma parte desse tempo em dedicação para a cobrança das autoridades em relação de todas as crianças que estão sendo subtraídas de seus familiares. Muitos para o trabalho escravo, adoção ilegal, crimes sexuais, violência, prostituição, venda de órgãos, assaltos, crimes que acontecem diariamente. E a mídia, infelizmente, algumas delas dedicam espaço a essas pessoas, promovem esses políticos, infelizmente, promovendo eles para praticamente uma maioria roubar o brasileiro. Por que isso? Nós aqui nos solidarizamos com esta família, tomamos a dor dessa senhora, a Lorena, com a nossa, e assim como ela, queremos a resposta para a pergunta: onde está o João Rafael e as milhares de crianças desaparecidas? As visões espirituais não podem ser usadas como acusação, e não é o nosso papel ser objeto de acusação. No entanto, indícios apontam que levou a quem levou a criança. Esses indícios vieram em cartas enviadas, e a Polícia Civil poderá investigar, checar e chegar nos supostos autores desse crime. Esperamos que eles confessem antes, né? Mas por que não vão fazer isso? Porque sabem da impunidade no Brasil. Se tivéssemos leis severas, né? Se esses deputados, ao invés de ficarem reunindo lá no Congresso, lá na Câmara Federal, para discutir quem vai ser preso, quem vai ser julgado, quem vai ser incriminado, como escapar do Lava Jato, ao invés disso, estivessem criando leis mais severas para coibir a prática de corrupção e esse latrocínio que está, esse roubo, na verdade, que está o brasileiro sendo diariamente vítima dessa situação, poderíamos ter uma solução para esse problema, que envolve pessoas próximas da família, etc. E não tenha medo de denunciar, não. Se você sabe de alguma coisa, denuncie, coloque na sua página, vá à polícia e denuncie se você viu essa criança, né? Ao lado nosso espiritual, nós fizemos nossa parte, mandamos nossas cartas, mas infelizmente aqui nós não podemos discutir ou acusar, e nem quem pode fazer isso é a polícia, né? De fazer a investigação
apresentar a promotoria para fazer a acusação e daí o juiz vai julgar, ou assim por diante, né? Então esperamos aí que essa família tenha um conforto no coração e que essas autoridades de todo o Brasil que estão lá sentados gastando o nosso dinheiro, né, para discutir coisas, como escapar disso, escapar daquilo, ao invés de trazer educação, saúde, né, trabalho, combater a impunidade, né, criar leis mais severas, né, não aquelas que protegem uma sociedade ou uma elite, a sociedade da autarquia, a sociedade que às vezes comete um crime e depois é aposentado, ao invés de ser preso, fica em lugares tranquilos, sem esquentar a cabeça e gastando dinheiro da população, dinheiro que foi praticamente roubado. E aí depois, para justificativa e para encobrir esses rombos, ainda colocam impostos, renovações fantasiosas, para que os brasileiros assumam essa conta. Vamos combater o crime organizado, pessoal. E infelizmente a gente compadece com esse caso aí dessa família e esperamos que seja resolvido e que as autoridades tomem providência imediatamente e que a mídia em si dê mais atenção a esses casos, para que se possa ser resolvido quanto mais antes possível. Vocês têm o poder de fazer isso, então façam, não